Você recebe um texto que ele está muito bem formatado, é um texto bem organizado, bem escrito, tem lá a sua beleza estrutural. E aí você começa a ler e só precisa de alguns minutos para perceber que ele só tem isso, só beleza estrutural, porque ele não tem nenhuma essência, nenhum conteúdo que está gerando o valor que você esperava. Seja o que você esperava, talvez, de uma documentação técnica, ou às vezes simplesmente de um e-mail. E esse problema você percebe claramente que é porque foi gerado, conteúdo usando inteligência artificial, quem quer que tenha gerado aquele conteúdo, e não teve uma revisão clara se aquilo que a ferramenta criou era condizente com o que se era necessário para aquele tipo de documentação, aquele tipo de escrita. E isso tem um nome, se chama work slope, né, ou AI work slope, que é em inglês um termo para basicamente um trabalho desleixado. E veja que interessante, a gente tem uma pesquisa recente da Better Up Labs, junto com a Stanford, e ele foi publicado na Harvard Business Review recentemente, que mostra que um a cada 10 profissionais, mais especificamente 41%, notaram esse tipo de problema recentemente no seu trabalho. Algum tipo de conteúdo, algum tipo de trabalho que claramente foi gerado por inteligência artificial, não teve uma revisão decente por quem criou aquele tipo de artefato e não gerou nenhum tipo de valor. É apenas um artefato a mais, é apenas uma documentação a mais ou talvez um e-mail que, embora muito bem escrito, falou, falou, falou e não disse nada, como a gente costuma dizer, né? E isso tem um custo individual aqui que é problemático. Muitas vezes, esses erros, eles não são tão evidentes, porque, de novo, se o texto é bem escrito, é bem estruturado e, obviamente, inteligência artificial generativa que é treinada em milhões e bilhões de textos, vai conseguir escrever textos que são polidamente perfeitos. O problema é a essência para o problema ou para o contexto em questão. Inclusive, eu acho que a palavra contexto nunca foi tão utilizada como nos últimos tempos e provavelmente seja uma das top 10 palavras mais importantes para o período que a gente vive. Contexto. Quando a gente gera conteúdo ou utiliza a inteligência artificial para revisar algo que a gente gerou, como por exemplo, um e-mail corporativo, uma apresentação, uma tabela, um report ou até mesmo uma documentação técnica, com certeza, eu vou repetir isso, a inteligência artificial vai ter uma capacidade superior à do ser humano na criação e estruturação daquele texto. Por quê? Porque, como eu disse, aquela ferramenta é treinada em bilhões de formas diferentes de expressar ideias. O problema é que ela é apenas uma ferramenta, e por ser apenas uma ferramenta, ela vai produzir aquilo que você está mandando para ela. Se ela não recebeu nenhum contexto, o que ela vai gerar como saída é algo genérico. Se ela recebeu o contexto adequado, se ela entendeu o problema que está tentando se resolver, o que está tentando se dizer, qual é exatamente a mensagem que o autor daquela documentação, daquele texto quer passar, ela vai conseguir produzir algo com mais qualidade. Mas ainda assim, a revisão humana é crucial. E quando não há essa revisão, quando não há esse momento de análise do ser humano que gerou aquela informação, para garantir que ele está resolvendo o problema que ele esperava ser resolvido com aquele texto, aquele, aquela, aquele texto bonito não vai passar de um texto bonito. E isso tem um custo, obviamente. E veja só que interessante que esse custo ele começa a ser quantificado de acordo com esse relatório, tá? Quando a gente soma tudo isso numa empresa de 10.000 pessoas, dá perto de US$ 9 milhões esse cálculo de quanto tempo se leva para corrigir pequenos erros que essas informações circulando sem, ou que são tão genéricas, levam para ser corrigidas por outras pessoas. Então a pessoa recebe aquele trabalho, aquele documento, aquele e-mail, aquela comunicação, ela precisa revisar, soma alguns minutos aqui, soma alguns minutos lá para outro tipo de informação, e a gente percebe, através desse relatório, que esse número ele só aumenta. De onde que vem esse número, tá? O report mostrou que quem recebe esse tipo de conteúdo gasta em média, repito aqui, é uma média, de cerca de 2 horas para consertar um problema, principalmente quando se trata de documentação mais abrangente e quando se trata de algo que precisa de validação, como por exemplo um e-mail, um report, uma tabela, uma apresentação. Como eu disse, não é um erro grosseiro, são pequenos erros que somados vão criando um problema maior. E aí eu vou repetir o número aqui porque ele é bem relevante. Numa empresa de 10.000 pessoas, isso dá cerca de US$ 9 milhões por ano só em retrabalho. É um dinheiro que obviamente some sem aparecer em lugar nenhum,
E é muito interessante, porque a própria Harvard Business Review continua investigando em cima desse tema e um artigo recente, agora de junho de 2026, dos professores, Matthias Hollweg e do Thomas Davenport, que a gente já citou alguns estudos dele aqui no canal e até mesmo nos artigos que eu venho escrevendo, lá no Meller Notes. Eles mostraram nesse report recente, nesse novo artigo da Harvard Business Review, que o estrago ele não para na pessoa. Todas essas documentações, esses conteúdos, eles estão entrando no ativo organizacional, no conhecimento da empresa. E quando você coloca informação que não é boa, não tem qualidade, não tem relevância, aquilo se soma com o que a empresa já tem de informação atual na seu, seja qual for a sua ferramenta de documentação, e toda a documentação, o conhecimento da empresa vai, nos termos do artigo, fazendo uma tradução direta, apodrecendo aos poucos. Ou seja, você gera uma informação que não é boa, um pouquinho mais de informação que não é boa, informação que não é relevante, e a documentação abrangente da empresa vai perdendo a sua qualidade. A ironia aqui é, obviamente, que a gente vem falando do quanto a inteligência artificial surge como uma possibilidade de economia de tempo, né, de economia de tempo para produzir um certo trabalho, economia de tempo dos profissionais e da empresa. Só que a gente olhando para esse problema que recebe o nome work slope, a gente percebe que a economia por si só, ela precisa ter algum tipo de foco, né, afinal eu quero utilizar a inteligência artificial, mas como, onde, quando e de que forma eu vou fazer isso corporativamente. E aqui, obviamente, a reflexão ou a conclusão, tanto do estudo quanto trazendo um pouquinho de opinião também, é que obviamente a culpa não é da ferramenta. A ferramenta, eu vou repetir, com o contexto adequado, recebendo os inputs necessários, ela vai produzir um retorno que lhe é sim muito satisfatório e possivelmente, provavelmente, vai ser melhor que o ser humano poderia conduzir por causa dessa abrangência de treinamento em dados. Porém, vou repetir o problema que é o contexto. Se você, olhando do ponto de vista corporativo, se você espera que os seus funcionários utilizem essas ferramentas, mas você não dá, o devido a devida atenção para qual será o padrão de qualidade, o que que se espera, quais são as regras, é basicamente como se você estivesse dando um carro para todo mundo, mas não ensinando as pessoas a como dirigir aquele carro. As pessoas vão produzir um trabalho de má qualidade, não estou dizendo que são todas, não estou dizendo que é uma regra, mas esse trabalho de má qualidade aos poucos vai se somando, vai perdendo o tempo de outras pessoas para revisar e você vai tentando resolver um problema, criar outro. E aí, obviamente, né, o que que é a competência a ser desenvolvida ou como a gente olha para isso do ponto de vista de carreira? Bom, primeiramente, você é o dono daquilo que você entrega. Um simples e-mail, uma documentação, uma comunicação rápida, se aquilo leva o seu nome, precisa ter a qualidade que um trabalho com seu nome deveria carregar. Então não há desculpa aqui nesse caso para utilizar a inteligência artificial para fazer algo mais rápido e aí perder a qualidade. Aquilo vai levar o seu nome, aquilo vai levar a sua reputação e aos poucos vai trazendo um problema para você, se você é a pessoa que está sendo hoje, né, produzindo esse tipo de problema dentro da empresa, construindo documentação, comunicação e informação que não tem relevância suficiente, você não confere a saída da inteligência artificial e, de certa forma, você só aumenta o problema dentro da sua empresa. A atitude a ser tomada aqui, obviamente, é de olhar para todo tipo de saída que você tem de inteligência artificial, todo tipo de resultado, como um rascunho. Um rascunho que você vai precisar analisar, você vai precisar colocar ali o seu toque, colocar a sua revisão antes de passar adiante. A sua responsabilidade, ela não deve sumir ou deixar de existir aqui simplesmente porque a inteligência artificial está apoiando o seu processo. Seja para uma apresentação simples, seja para um e-mail, seja para uma documentação técnica, se aquilo leva o seu nome, precisa ter a sua visão, a sua cara, a sua marca ali. E por fim, a reflexão também a ser feita aqui é, num, num mundo onde a gente vai vendo mais trabalho mediano crescer, né? A gente vê que a inteligência artificial suporta no processo, muita coisa é acelerada e as coisas são resolvidas de maneira mais rápida, mas
Como que fica a sua qualidade individual, o seu diferencial aqui, quando se trata da utilização dessas ferramentas? Pensa numa apresentação, por exemplo. Antes, a gente tinha uma diferenciação entre pessoas que treinaram, que buscaram ser melhores em fazer boas apresentações, tanto a parte visual quanto a apresentação, o storytelling em si. E hoje, infelizmente, isso apareceu em alguns outros reports também já. A gente citou aqui recentemente num conteúdo que eu escrevi lá no Meller Notes. Tudo está ficando meio que numa média. Tudo está ficando meio parecido. Por quê? Porque as pessoas que antes eram muito boas estão utilizando a inteligência artificial e estão sendo rebaixadas para uma média. A mesma média que quem antes não era tão bom em produzir apresentações e construir uma linha de raciocínio, estão conseguindo alcançar. Então, tá tá todo mundo entrando aqui nesse meio junto, nessa média junto, que não é muito bom para você do ponto de vista de diferenciação. Afinal, o que diferencia, o que faz você único e exclusivo, são as suas habilidades, aquilo que somente você consegue fazer, aquilo que somente você consegue resolver do seu jeito. E talvez o seu jeito, com algumas imperfeições, é justamente o que fez você chegar onde você está hoje. Com essa reflexão, eu quero te levar a pensar de tudo aquilo que você vem utilizando inteligência artificial no seu dia a dia, nos processos, na produção de algum tipo de material, como você garante, e aqui é a responsabilidade totalmente sua, como você garante que, mesmo utilizando a ferramenta, aquilo tem a sua marca, a sua identidade? Pensa sobre isso, porque com certeza mais ali na frente, quando toda essa média aqui se igualar e as pessoas começarem a perceber que elas precisam voltar a se diferenciar, se você está pensando nisso agora, você já sai na frente.